Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falarei sobre as preocupações da inflação e as taxas dos pré-fixados e Tesouro IPCA curto. Será que realmente eles te protegem da inflação? Essa é uma pergunta comum aqui no nosso canal, que diversos internautas têm realizado e, novamente, eu quero esclarecer aqui para você, trazendo dados confiáveis. Por isso, se você gosta desse tipo de assunto, eu já te convido. Clique aí em inscrever-se e olha, quando aparecer aquele sininho, você marque a opção todas, porque todo dia aqui tem vídeo diário e o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Vamos lá, eu gravo esse vídeo no dia 14 de março. É uma segunda-feira e saiu aqui a atualização, do Boletim Focus, ou seja, a pesquisa que o Banco Central faz com as principais instituições financeiras e traz o levantamento. Olha aí, ó, IPCA inflação. Essa primeira linha branca aqui à sua esquerda, veja que a projeção de inflação para esse ano de 2022, ela não subiu não. Ela estourou, saiu de 5,65 a 6,45. Ou seja, aquela preocupação que nós tínhamos de que o Banco Central não ia conter a inflação esse ano, com base na última ata, já está confirmada. E para 2023 também, aumentou também a projeção de inflação de 3,51 para 3,70. Então veja, todo mundo preocupado com a inflação. Será que o pré-fixado e o IPCA protegem realmente da inflação? É o que eu vou te mostrar agora, depois dessa piora desse cenário externo. Antes de te mostrar aqui os cálculos e a atualização aqui da nossa planilha, eu quero te indicar aqui no alto essa nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Lá eu falo de pré-fixado principal e com juros semestrais, IPCA principal e com juros semestrais. Título a título, agora foi atualizado então essa nossa playlist. Assista lá que você vai gostar. Vamos começar falando aqui do pré-fixado, porque tem muita gente preocupada com esse título, achando que realmente está levando prejuízo nele. Vamos lá, vou atualizar a data aqui para a data de hoje. Então, muito bem, atualmente nós temos aqui dois títulos principais no pré-fixado. Vou aumentar que eu acho que fica mais fácil aí a sua visualização. Então nós temos hoje o pré-fixado 2025 e o 2029. O 2025, o vencimento dele é para janeiro de 2025. Estamos falando aí de aproximadamente 2 anos e 9 meses. E o de pré-fixado 2029 é para janeiro de 29. E aí você tem um prazo bem maior. Então nós estamos falando aí de mais de 6 anos. Na realidade, mais de 7 anos. Vou atualizar aqui. Então o primeiro título é considerado um título curto e o segundo é um título médio. Na data que eu gravo esses vídeos, o pré-fixado 2025 está pagando 12,52 e o 2029 12,38. Aqui já vem o primeiro detalhe. Você vê que um pré-fixado mais curto está pagando uma taxa maior do que um pré-fixado mais longo. Ou seja, isso daí é um sinal do mercado ou de uma inconsistência, uma incoerência do mercado que costuma sinalizar aí uma crise no curto prazo. Mas vamos lá. Eu pego aqui como referência aí no meio da sua tela a nossa inflação média histórica. O que eu chamo de inflação média. Se pegarmos os últimos 10 anos, nós vamos ter o IPCA com uma média aproximada de 6% de inflação ano a ano. Não quer dizer que todo ano deu 6%, ficou variando, mas a média nos últimos 10 anos está próxima de 6%. E aí eu trago para você aqui o cálculo. Vamos supor que você comprou um pré-fixado a 6%. Você pegou uma taxa lá atrás que não era uma taxa daquelas melhores. Se você pegou aqui a 6% ao ano, para você saber quanto que ele te protege da inflação, você primeiramente pega a taxa que você pegou e multiplica por 0,85. Por que 0,85? Para você pagar a menor taxa de imposto de renda. Ou seja, se você ficar com esse título por 2 anos, aproximadamente aí pouco mais de 720 dias para ser exato, você já paga a menor tarifa de imposto de renda. Por isso que eu estou colocando aqui para multiplicar por 0,85. Só que além disso, você tem que somar a taxa B3, ou melhor, subtrair, porque você quer saber a inflação média. Então tá aí para você. Se você pegou um título a 6%, você suportaria uma inflação média ano a ano até o vencimento de 4,90.
Traduzindo para você, se você pegou esse título, eu acho que você pode não ter proteção da inflação, com base no histórico que nós temos aqui de 6%. Mas vamos supor que você comprou a 7%, foi a sua taxa pré-fixada. Veja aqui do lado que a inflação, então, que você estaria protegido é de 5,75. Seria bem arriscado em relação ao histórico que nós estamos tendo. Aí coloquei uma terceira simulação que está aí no meio da sua tela. Se você pegou uma taxa de 7,5, a inflação seria 6,18. Esse eu já vou colocar da cor amarela, por quê? A inflação média brasileira foi de 6 nos últimos 10 anos. Só que nós estamos vendo aí que com essa crise internacional que estamos tendo, a questão da guerra lá na Europa, as tensões têm aumentado e, como você já viu, a projeção da inflação subiu e subiu muito rápido nessa semana. Isso quer dizer que o mercado está bem pessimista em relação às próximas projeções. Então você já verificou aí que para 2022 e 2023 a projeção foi nas alturas. Então talvez a inflação seja mais alta do que essa história, essa média histórica de 10 anos. Muito bem, então você já viu aí que até 7,5 talvez te proteja da inflação. Só que o que você quer saber aqui são essas taxas que estão agora, 12,52 e 12,38. Eu coloquei aqui abaixo. Se você comprar esse título aí a 12,52, o pré-fixado 2025, e levá-lo até o vencimento, você fica protegido de uma inflação de até 10,44% ao ano. Significa que, em média, se você tiver até 10,44, você vai ficar do 0 a 0. Se a inflação ficar abaixo de 10,44 em média ano a ano, você estará protegido da inflação. Olha aí que inflação que teria que chegar. Então o pré-fixado pode sim te proteger. Se nós estivermos falando do 2029, a taxa é 12,38. Ele te protegeria um pouco menos da inflação. Seria 10,32%. Então aqui fica fácil de você entender quanto que esse título está te protegendo. Mas eu sei que muito provavelmente você não vai pegar nessa melhor taxa. Então eu vou colocar aqui algumas outras simulações para que você que comprou esse título com outras taxas possa também entender. Então, se você comprou, por exemplo, a 8%, a sua taxa pré-fixada, ela já vai te proteger aí de uma inflação até 6,60%. Ainda acho que é uma taxa um pouco receosa. Mas se você pegou a partir então aí de 8,5%, te protege da inflação de 7%. Eu acho pouco provável nós temos inflação média aí de 7% ao ano para frente. Por quê? A nossa taxa Selic está subindo e vai continuar subindo, ou seja, até ela poder conter realmente a inflação. Então eu acredito que uma taxa de 8,5 já é uma taxa bem razoável para você estar protegido da inflação. Você deve estar olhando a rentabilidade e nesse momento está perdendo, caso você tenha comprado esse título. Por quê? Porque o que está acontecendo é, se a taxa está subindo, o preço do título está caindo. Mas se você pegou essa taxa de 8,5, significa que se você levar até o vencimento, você quando for resgatar esse título, vai verificar que recebeu, em média, 8,5 em todos os períodos. Ou traduzindo para você, você vai receber menos no início, mas muito mais lá no final. O que foi acordado vai ser pago para você. Se você está gostando aí, deixa aí aquele super like, porque olha, ajuda muito aqui o nosso canal a continuar produzindo aí conteúdos gratuitos aqui para você. E se você quer saber o que os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão comprando na renda fixa, o vídeo é esse aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional. Entenda para onde está indo a taxa Selic. Eu já te adianto, em 2012 vai se aproximar ou até chegar a 13%. Quer saber quando? Assiste lá que você vai entender. Muito bem, essa aqui é a projeção que eu te mostrei para o pré-fixado. Só que no Tesouro também nós temos também o IPCA, ou seja, o Tesouro IPCA, que é aquele título que te protege da inflação. Mas será que protege mesmo? Veja, eu entrei aqui no Tesouro Direto e peguei então as taxas que nós estamos tendo agora. Peguei primeiro do pré-fixado e agora estou pegando aqui, ó, do IPCA, Tesouro IPCA 2026. A taxa está aí na sua tela, 5,64 é a taxa que o Tesouro está disponibilizando. Então eu vou te mostrar agora como é que você faz o mesmo cálculo, só que caso você tenha tido um Tesouro IPCA. Veja, eu vou simular com essa taxa, mas você pode ter pego outras taxas. E nós vamos fazer
fazer outras simulações. Da mesma forma, eu estou simulando que você vai levar o título até o vencimento. Com isso, o seu imposto de renda seria de 15%. 15% depois de 2 anos, ou acima de 720 dias, para ser mais preciso aqui para você. Muito bem. A primeira simulação que eu quero fazer com você é essa aqui, ó. Está aí marcada essa linha. O que é essa linha? Eu entrei aqui no Boletim Focus e peguei então a projeção que o Boletim Focus está fazendo da inflação. Peguei aqui, ó, esse 6,45 2022, peguei depois em 2023, aí no meio da sua tela, 3,70, depois somei com a projeção da inflação para 2024, 3,15 e para 2025, 3%. Chegar a uma inflação média, tá aí, ó, de 4,075. Eu arredondei para 4%. Traduzindo para você, o mercado financeiro projeta uma inflação média para os próximos aí até 2024 de 4%. Se o Boletim Focus estiver certo com relação a essa inflação, você vai ter uma rentabilidade bruta, que é a inflação com a taxa de 9,87. Como que eu chego nisso? Eu traduzo para decimal, ou seja, 1 mais 4% vezes 1 mais 5,64. E aí você vai chegar nessa taxa bruta. Quando você tirar o menos 1, vai chegar a 9,87. Então, primeiro, transformo para decimal, somo 1 mais. E aí multiplico um pelo outro. Chegando nessa taxa bruta, que é de 9,87, eu preciso chegar aqui na taxa líquida. Vou tirar aqui a taxa B3 também. Tirando a taxa B3, a rentabilidade líquida cai para 8,19. Como é que eu fiz esse cálculo aqui? Bom, o cálculo foi simples. Eu tiro então aqui o imposto de renda, ou seja, multiplico 9,87 por 0,85 e depois eu tiro 0,02, ou seja, os 2% que nós temos aqui da taxa B3, 0,20% para ser exato. E aí nós chegamos nessa rentabilidade final positiva, ou seja, acima da inflação de 4,02%. Traduzindo para você, se você tiver então essa inflação projetada aqui de 4%, você estaria protegido até 4,02%. Mas vamos supor que o Boletim Focus errou, ou seja, vamos pegar uma segunda projeção dele. Qual é essa segunda projeção? Veja que ele coloca aqui para 2022 uma inflação, por exemplo, de 6,45. Muito bem, o que eu fiz aqui? Coloquei uma taxa aqui aproximadamente aqui, vou colocar 10% maior. Se for isso, você continua protegido da inflação. Agora vou colocar a inflação que eu, Vinícius, estou projetando aqui, que seria no mínimo aí 7%, ou seja, um cenário aí médio para aqui até o final do vencimento, ou seja, 7% ano a ano de inflação. Veja aí na cor verde, ainda assim você teria uma rentabilidade acima da inflação de 3,58%. Nesses cenários todos, trabalhando com essa taxa, veja que ela ainda te protegeria até com uma inflação de 30%. E se for até mais, vai proteger também. Por exemplo, se eu colocar aqui para você uma inflação aqui até de 40%, muito provavelmente aqui você vai estar protegido. Vou fazer o cálculo aqui agora para você verificar. Colocando 40% de inflação ao ano, não é no acumulado, é em média ano a ano. Veja que ainda assim você teria um ganho acima da inflação, pequeno, 0,33 está aí à direita do seu vídeo, mas ainda assim seria um ganho, não deixa de ser um ganho nesse caso aqui. Muito bem, só que você muito provavelmente não conseguiu talvez essa taxa aí que eu estou mostrando para você. Você vai dizer, eu não peguei a taxa de 5,64. Ok, então vamos testar com outras taxas caso você tenha pego. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma taxa 1% menor. 4,64%. Veja que ela te protege, está aqui, ó, lá embaixo, de uma inflação de até 30% ao ano, ou seja, 0,29% de rentabilidade líquida caso tenhamos uma inflação de 30%. E no cenário que eu projeto agora, que seria o cenário aí de uma inflação de 7%, um cenário até pessimista, tá aí, ó, 2,73% seria a proteção. Vamos baixar mais ainda, mais 1%, digamos que você pegou a essa taxa de 3,64%. No cenário que eu estou trabalhando novamente com a inflação média de 7%, você estaria protegido, ou seja, ganhando acima da inflação 1,88%, ano a ano aqui para você. Então veja que mesmo com taxas baixíssimas, você continuaria protegido. Vamos pegar uma taxa bem ruim mesmo, 2,64%. Veja que ainda nessa taxa,
com a inflação média de 7% ao ano, você estaria ganhando 1,03. Esse, para mim, seria um dos piores cenários, 2,64. Veja que com 2,64 de taxa no Tesouro IPCA, você estaria protegido da inflação, tá aí, ó, até uma inflação aí de 15% você estaria protegido. Então tá aí, os cenários são esses para você entender se realmente protege ou não o seu recurso da inflação. E aí, você tá gostando desse vídeo? Então deixa aí o super like e olha, não deixa de assistir esse vídeo que eu gravei há um tempinho atrás aqui. Quais são os 5 maiores erros no Tesouro Direto? Você sabe quais são? Assista lá porque você pode estar correndo o risco de cometer algum deles. Para finalizar aqui, meus amigos, pré-fixado ou inflação? Como nós estamos tendo aí uma projeção de alta da Selic, ou seja, vamos ter reunião aqui daqui a 2 dias, no dia 16 de março, e a Selic deve aumentar 1 ponto percentual, o pré-fixado, por mais que ele esteja te dando um valor bruto acima de 12%, pode não ser uma boa estratégia. E eu já explico para você por quê. Porque como a taxa de juros está subindo, a taxa do pré-fixado vai acabar subindo. Quando a expectativa de alta da Selic acabar, aí sim pode ser o melhor momento para você adquirir um pré-fixado. Porque quando você compra com uma taxa alta, você sabe que o preço vai estar baixo. E aí você travou a sua taxa. Significa que depois, quando ela começar a cair, o seu preço vai subir muito mais rapidamente. E a sua chance de ganho na marcação a mercado fica elevadíssima. E essa semana nós vamos gravar um vídeo mostrando isso na prática para você. Então talvez o pré-fixado, caso você queira aí guardar e realmente ter um ganho na marcação a mercado, pode não ser uma boa alternativa ainda no momento. Só que eu não estou indicando nada, estou apenas trazendo informação para que você tome a sua decisão. E o IPCA? Como a inflação ainda não está controlada, principalmente em relação aos temores aí globais, e a tendência, você viu claramente pelo Banco Central, é de alta, talvez seja interessante você avaliar com mais critério títulos que te protegem da inflação. Que se você não ganhar na marcação a mercado, na venda antecipada, ao menos você vai ter a certeza que vai estar protegido de uma inflação bem alta. Meus amigos, espero ter ajudado você que perguntou aqui no canal por diversas vezes nas últimas semanas. E por isso eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais fique atento, porque a inflação voltou e ainda está longe de estar controlada. Um abraço e até o próximo vídeo.